Olá, prezados alunos. Estamos aqui na segunda parte da disciplina. Temos aí mais para frente a unidade 3 e a unidade 4 do curso. Nesse momento, nós vamos falar a respeito da unidade 3. Na unidade 3, nós vamos falar sobre reações químicas e estequiometria. Então, veja bem, pessoal. Toda reação química, ela é representada por uma equação. Aqui nós temos a reação química que mostra que hidrogênio mais oxigênio vai formar a água. Um exemplo bastante simples. Então, nós podemos dividir as reações como sendo o primeiro membro, que é antes dessa seta, e o segundo membro, que é depois da seta. O primeiro membro, nós temos os que nós denominamos de reagente. E o segundo membro, nós temos o produto formado. E aqui na equação, a gente observa ainda alguns números. Aqui na frente do hidrogênio nós temos um 2, e aqui na frente da água nós temos também um 2. Esses números são denominados coeficientes. Nessa unidade, nós precisamos entender bem algumas coisas, algumas leis e alguns princípios. O mais usado de todos eles é conhecido como o princípio de Lavoisier ou lei da conservação da massa. O que essa lei nos diz? Que numa reação química, a soma da massa dos reagentes é igual à massa ou à soma da massa dos produtos. Ah, como assim? Então, imagine uma reação representada por A mais B dando C. Se nós tivermos 20 gramas de A reagindo com 5 gramas de B, C vai ter de ser igual a 25 gramas. É isso o que nos diz a lei de conservação da massa, também conhecido como lei de Lavoisier, e também conhecido como a lei da dona de pensão. Ou seja, o arroz e o feijão do almoço que sobrou vira bolinho de arroz na janta. Bom, além da lei da conservação da massa, nós também precisamos conhecer a lei das proporções definidas e a proporção atômica. Tudo isso aí vai ser visto durante a unidade. Nós temos de lembrar também que as equações, elas têm de ser balanceadas. O que quer dizer balanceamento? Balanceamento significa que o número de componentes presentes no primeiro membro da equação é igual ao número de componentes do segundo membro da equação. Aqui no primeiro membro da equação, nós temos 4 alumínio e 6 oxigênio.
No segundo membro da equação, nós temos 4 alumínio e 6 oxigênio, ou seja, essa equação está balanceada. Bom, para balancear equações, existem regras, né? E essas regras podem estar distribuídas em 3 métodos. O método conhecido como método das tentativas, muito utilizado, o método conhecido como algébrico e o método conhecido como íon-elétron. Você vai encontrar o texto, os processos de balanceamento das equações. Isso está aí no material complementar. Existem vários exemplos de como você pode balancear uma equação. Mas nós podemos dar um exemplo muito simples. Veja bem, suponha essa equação aqui. Hidróxido de alumínio mais ácido sulfúrico, dando sulfato de alumínio mais água. Como é que nós vamos balancear? Alumínio aparece uma única vez em cada um desses lados. Como ele aparece uma única vez, é melhor a gente começar com ele. Então, aqui está assinalado o alumínio. Só que do segundo lado, ele aparece 2 vezes. Se ele aparece 2 vezes, né? Então, ele tem de receber o coeficiente 2. Então, 2 alumínio, porque do lado de cá vai ter 2 alumínio também, Al2. Depois posso ir no enxofre ou no hidrogênio, tanto faz. Mas eu vejo aqui, do lado de cá, eu tenho 12 átomos de hidrogênio. Então, do lado de cá também vai ter de ter 12 átomos de hidrogênio nesses 2 compostos. Então, assim a gente faz o balanço dessa equação. Bom, as equações químicas ou as reações químicas recebem denominação específica, principalmente essas reações que envolvem ácidos, bases, óxidos e sais. Então, elas podem ter o que nós chamamos de classificação ou mesmo de tipo. Um tipo muito comum é conhecido como reação de síntese ou adição. Na reação de síntese ou adição, nós temos, por exemplo, aqui o composto A ou o elemento A, mais o composto B ou o elemento B, dando C, um produto, ou seja, AB dando C. Como exemplo, nós temos o hidrogênio reagindo com o nitrogênio, formando aqui a amônia. Essa reação é a reação de síntese da amônia. A amônia é a matéria-prima para a produção de todos os fertilizantes ou quase todos os fertilizantes nitrogenados. Então, uma reação bastante simples, mas bastante importante para nós do ramo de ciências agrárias que vamos trabalhar com fertilizantes nitrogenados. Um outro tipo de reação
é conhecido como reação, mais conhecido como reação de decomposição, aonde nós temos uma substância A dando dois produtos, B e C. Exemplo aqui, NaN, dando nitrogênio, e Na, ou seja, dando sódio. Um composto dando origem a dois produtos, também conhecida como reação de decomposição. Uma outra reação é a conhecida como a reação de oxirredução. O exemplo aqui, nós temos dois reagentes dando dois produtos. E pode ser também ter outra combinação. Aqui, como um exemplo, nós temos o ferro reagindo com ácido clorídrico, dando cloreto férrico mais hidrogênio. O que tem diferente nessa reação é que aqui envolve oxidação e redução. Ou seja, aqui determinado produto ou determinado reagente vai ganhar ou vai perder elétrons. E, finalmente, nós temos as reações conhecidas principalmente como de dupla troca, ou seja, AB reagindo com XY, dando AX mais XB. Um exemplo aqui é o sulfato de cobre mais o hidróxido de sódio, dando sulfato de sódio e hidróxido de cobre, conhecido como reação de dupla troca. Sempre que nós falamos em solução, nós sempre temos de expressar a sua unidade. E a unidade mais utilizada em solução é conhecida como molaridade, né? Molaridade é o número de mols por litro. Então, nessa unidade aqui, nós vamos ter de aprender a calcular o peso atômico ou a massa atômica, que também é conhecido como massa molar de um composto, ou trabalhar com o peso atômico se estamos trabalhando com apenas o elemento químico. E no finalzinho, lá, nós vamos ver o que nós chamamos de estequiometria. A estequiometria nos ajuda a calcular o quanto se forma de produto em uma reação, ou também, se nós soubermos o quanto de um produto foi formado, a gente saber o quanto é que se gastou ou quanto que se precisa para formar de reagente. Então, aqui nós temos uma reação aonde o óxido de cálcio, conhecido como cal virgem, vai reagir com a água e vai formar hidróxido de cálcio, que é também conhecido como cal extinta. Pelas regras da estequiometria, 1 mol de óxido de cálcio reage com 1 mol de água, que vai reagir, vai produzir 1 mol de hidróxido de cálcio. Ou seja,
56 gramas de dióxido de cálcio ou 56 toneladas de dióxido de cálcio, se fosse tratado em grama, reagem com 18 gramas de água e vai formar 18 gramas de hidróxido de cálcio. É aqui na estequiometria que a gente vai aprender a calcular o quanto que nós precisamos de produto para produzir uma determinada quantidade de produto ou vice-versa. E, finalmente, nós temos de conhecer as unidades usadas na concentração. A mais usada é a concentração propriamente dita, que é a relação entre a massa e o volume. Isso pode ser expresso em grama por mililitro, em grama por centímetro cúbico ou em quilo por litro. Nós temos a molaridade ainda, a densidade, as soluções percentuais e, finalmente, nós temos umas unidades conhecidas como ppm, ppb e ppt. ppm quer dizer parte por milhão, ppb parte por bilhão e ppt parte por trilhão. Essas são unidades muito usadas. Além do mais, a gente precisa aprender também a converter unidades, ou seja, se eu tenho algo expresso em termo percentual e quiser a informação em ppm ou vice-versa, nós temos de aprender a converter. E isso aí a gente vai fazer lá no fórum da unidade 3. Meu muito obrigado e vamos tocar o módulo à frente. Estamos à disposição de todos.